Bem, graças a Deus por estarmos aqui nesta ocasião novamente para estarmos estudando as Escrituras Sagradas. Para mim é uma satisfação imensa estar falando com vocês aqui presentes e com aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Que o Deus Eterno de Israel continue nos abençoando grandemente e possa abrir as tuas santas Escrituras para nós no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abre em Tiago, no capítulo 2, de versículos 14 até o 19, que nos diz da seguinte maneira. Capítulo 2 de Tiago, a partir do verso 14 até o 19, é a sequência do nosso estudo aqui nesta ocasião, onde nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos nessa carta tão preciosa de Tiago, o irmão de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem? Até os demônios creem e tremem. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas e que o Deus Todo-Poderoso possa falar aos nossos corações através dessa epístola maravilhosa que o nosso querido irmão Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escreveu. Então, ao analisarmos aqui, meus irmãos, esses versos aqui que nós estivemos aqui lendo, à primeira vista parece que Tiago está aí em conflito com o apóstolo Paulo, porque ele insiste que a fé sem obras é morta, que é necessário ter obras para que essa fé possa ser aí efetiva. Então ele insiste que o cristão deve dar frutos, mas na realidade Paulo disse que nós somos salvos pela graça e que isso foi um dom dado por Deus e que não houve méritos humanos diante dessa fé e diante dessa salvação que nos foi dada ali na cruz do Calvário, de forma que não houve aí nenhum tipo de obra humana sendo feita para que nós pudéssemos ser salvos. Então, não houve obras que pudéssemos fazer que nos tornasse dignos de salvação e perdão de pecados, porque, como eu já disse, isso foi uma obra exclusiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que Paulo ele também diz que nós fomos salvos para as boas obras. Abra comigo aí em Efésios, no capítulo 2 e versículo 10. É uma escritura que é bastante corriqueira aqui nos nossos estudos, porque ela faz muito sentido para a pregação do Evangelho da Graça do nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Então, em Efésios, no capítulo 2 e versículo 10, o apóstolo Paulo ele diz da seguinte maneira, ele diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Paulo sugere aqui, através dessa exposição aqui da palavra de Deus, ele diz que nós fomos salvos para as boas obras. Então aqui nós já conseguimos achar um ponto aí de conexão entre a epístola de Tiago e a carta de Paulo, as cartas de Paulo, todas essas epístolas paulinas aí. Então desta forma,
veja que o ensino de Paulo ele se harmoniza plenamente aí com a carta de Paulo, com os ensinos aqui de Tiago. E desta forma, veja que o ensino de Paulo se harmoniza claramente com a de Tiago. E o que Tiago denota aqui em sua carta é o seguinte: ele denota que o cristianismo também está baseado em obras. Não consiste só na fé, porque o que Tiago está tentando demonstrar aqui desde o princípio de sua epístola é que uma fé genuína é aquela que expressa boas obras. Obras diante de Deus, obras diante dos homens, obras que vão fazer que a sua luz ilumine aqui neste mundo tenebroso, que a sua luz vinda de Deus possa esclarecer aqui esse mundo que está em trevas. Então, essa epístola de Tiago, ela se harmoniza claramente com o ensino do apóstolo Paulo, com os ensinos paulinos. Então, pois demonstram que o cristianismo também está baseado em obras. Desta forma, nós devemos entender o seguinte, que eles não estão se contradizendo. Pelo contrário, Paulo e Tiago se completam. Paulo e Tiago se completam. Então nós não devemos entender que Tiago está em conflito com Paulo porque não existe esse tipo de conflito aqui entre eles. Lutero até sugeriu no seu tempo que a carta de Tiago seria uma carta de palha porque ela não apresentava elementos que concordavam com o evangelho da justificação pela graça, mas nós encontramos aqui que a fé verdadeira, a fé genuína, se verdadeiramente nós somos justificados pela fé, nós vamos apresentar obras. Porque se a luz de Cristo está em mim, está em vocês, é necessário que nós brilhemos neste mundo de escuridão para apontarmos a Cristo neste mundo. E aqui de versos 14 ao 17, veja o que ele nos aponta aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Então, a partir daqui, a partir desses versos, Tiago ele começa a expor que uma fé genuína sempre vai apresentar obras. Porque não há proveito nenhum em você falar palavras vãs, palavras frívolas, dizer eu te amo, meu irmão, e não apresentar aí obras que denunciem e que expressem que você de fato ama seu irmão. Falar, simplesmente por falar não adianta, nós devemos demonstrar também. Então, desta forma, o nosso autor aqui ele evoca um princípio bíblico que está ali expresso nas Escrituras desde o Velho Testamento, desde o Antigo Testamento, um ensino aí que foi dado pelos profetas ali do Velho Testamento, profetas maiores e profetas menores ali. Então, para frisar que de fato uma fé viva, fé que salva, e o que é uma fé morta, e o que é uma fé inútil e sem sentido. Então ele evoca esse princípio bíblico aí do Velho Testamento, que nós encontramos aqui em Isaías, ó, no capítulo 58, de versículo 7 e o versículo 10. Isaías 58 diz o seguinte aqui, ó. Veja o que nós encontramos aqui, ó, esse princípio das boas obras, ó. Nós vimos anteriormente que o mandamento do Senhor, a lei régia, é o amor pelo próximo, o amor a Deus e que nós devíamos amar uns aos outros. E ele continua falando disso, só que agora ele começa a falar que esse amor genuíno, essa graça genuína que produziu em nós a fé verdadeira, ela tem que produzir amor também pelo próximo. Veja aqui em Isaías 58, 10, ó. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras,
e não te escondas do teu semelhante. Então Isaías está falando, quando você vir o seu semelhante aí com necessidade, você tiver condições de fazer algo por ele, você não deve se esconder dele, mas você deve se mostrar e estar pronto a ajudar, visto que se o amor de Deus, essa fé genuína vive em ti, você vai expressar esses atos aí de altruísmo, de amor pelo próximo. E no verso 10 ele diz aqui, ó, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia. Então, quando você começa a expressar atos de amor para o seu semelhante, Isaías ele está dizendo aí que a escuridão que está no mundo vai se tornar como o meio-dia, porque a sua luz vinda direto do Pai das Luzes, onde não há sombra de variação, que foi apresentado aqui pelo apóstolo Tiago, demonstram que essa luz verdadeira está em nós e desta forma vai esclarecer este mundo tenebroso. Então vamos aqui a Ezequiel, no capítulo 18, verso 7, onde nós também encontramos esse princípio bíblico aqui do amor pelo nosso semelhante. Ele diz assim, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com suas vestes. Então, desta forma, o que Tiago estava fazendo aqui, ele estava evocando, fazendo uma breve citação aí de um fundamento, de um ensino que estava explícito lá no Velho Testamento, que era essa questão do amor pelo próximo. E desta forma ele diz que quando você expressa esse amor genuíno pelo seu semelhante, pelo seu irmão, você está demonstrando que essa graça salvadora, ela realmente te salvou. Porque se ela não te salvou, você vai continuar aí inerte e olhando para o seu semelhante, deixando ele ali à mercê de todos os poderes aqui deste mundo e não vai prestar ajuda nenhuma. Mas quando o amor de Cristo está em você e quando a fé genuína te salvou e te cobriu, você ligeiramente vai expressar atos aí de bondade. Então, assim ele se propõe a falar do que aqui? Tiago ele se propõe a falar que o que revela que alguém de fato se converteu e se rendeu ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele tem uma fé verdadeira e não uma fé morta, são os atos de bondade. E desta forma Tiago salienta que são as obras caridosas, a expressão de altruísmo, de amor pelo próximo que vão revelar que de fato você creu no Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a fé verdadeira está dentro do seu coração e que você realmente foi salvo. Caso contrário, se você não expressa amor pelo próximo, o que Tiago está denotando aqui é que você nem salvo foi ainda. Porque aquele que foi salvo, ele tem o desejo de demonstrar o amor que está dentro dele, essa expressão de bondade que foi colocada diretamente do Pai em nós, para que outros possam conhecer o amor de Cristo e assim possam ser iluminados e também possam ser salvos. Se a pessoa não tem esse tipo de expressão, ela olha a necessidade do pobre aí, do abatido e não faz nada, e cruza os seus braços, o amor de Cristo não está nele e a fé verdadeira ainda não nasceu, tal pessoa ainda necessita de conversão. Então, desta forma, se não agirmos desta forma, o nosso autor esclarece que tal indivíduo ainda não foi salvo. E deste modo a fé é morta, inexistente, pois a fé salvadora produz obras, e essa é a evidência de que alguém de fato foi salvo. O que evidencia que você de fato foi salvo é a sua expressão de amor e de bondade pelo seu semelhante. Se o amor de Cristo não está te comovendo a fazer o que Ele fez por cada um de nós, que foi se entregar por nós, nós ainda não estamos convertidos. Então é necessário mergulharmos nas águas da palavra para podermos conhecer de fato o amor de Deus e nos convertermos de verdade, verdadeiramente, para encontrarmos com essa fé genuína e assim expressar que a nossa fé é viva e não morta. Então analise sua conduta
Veja se você tem expressado amor pelo seu semelhante. Caso contrário, se não tem expressado, é tempo de retornar à presença de Deus e assim mergulhar nas águas da palavra e pedir misericórdia para que Ele te mostre o que você deve fazer. E os versos 18 e 19, Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E aqui ele começa a tocar num ponto bastante interessante. Então, por isso, Tiago esclarece em sua carta que a fé se revela através das obras, não apenas com palavras. Então, vou repetir esse raciocínio aqui. Então, o que Tiago está esclarecendo aqui com a sua carta é que a fé ela só se revela através das obras. Se você não tem fé, você não vai ter obras. E se você não tem obras, você também não tem fé. Então é necessário que expressemos esses atos aí de amor pelo próximo e de adoração a Deus. Palavras vazias não demonstram que você tem fé, mas sim ação. Aquele que de fato foi salvo, ele vai produzir obras. Se de fato a fé genuína, a graça de Cristo o chamou, e por isso diz que aquele que diz ter fé e não tem a ação, não tem as obras, é semelhante aos demônios. Em que sentido que ele compara aqui com os demônios? Os demônios eles sabem e creem que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis, mas essa fé aí que eles têm de entender que Deus existe, que Ele é soberano, não muda nada na natureza deles. Eles continuam sendo demônios, continuam sendo anjos caídos, porque essa fé de dizer que tem um só Deus, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, não muda nada as atitudes deles. E se de fato você creu no Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai ter uma mudança, não só no seu caráter, mas também na sua mente, no seu modo de viver, porque a luz de Cristo aparece e põe em xeque todas as trevas que estão no homem. Todo o poder do pecado deve ser extirpado com a luz de Cristo, se de fato a graça genuína te salvou. Então, eles sabem que de fato o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos reis e eles tremem diante de Deus. Os demônios aí tremem diante dele, mas não o obedecem, como eu disse, de forma que essa crença em um só Deus para os demônios não serve para nada, porque não muda a atitude deles de anjos caídos, de seres que estão aqui para levar o mal adiante e fazer com que o ser humano sempre peque. Então, a nossa fé deve expressar obras, deve expressar mudança. A nossa vida aqui nesta terra deve ter sim sombra de variação. Por quê? Porque antes nós éramos inimigos de Cristo. À medida que você se encontrou com a graça salvadora de Cristo, você já não é mais inimigo. Mas enquanto você não demonstra, através de obras, que você deixou de ser inimigo, diante dos homens e diante de Deus, você vai continuar sendo inimigo de Deus, porque você não tem uma fé que se expressa em ação. Então, desta forma, o que é uma fé morta? É uma fé que não produz nenhuma mudança de situação, e desta forma a pessoa continua como se fosse ainda um pecador. Ela não sente temor de Deus ao desejar algo que é do próximo, ao desejar bens materiais fora do comum, ao desejar ser esplendoroso aqui neste mundo, quando o único grande que nós conhecemos é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele dizia ali para Timóteo em sua primeira carta, me parece que é no capítulo 5, ele dizia: tendo sustento e com o que se vestir, esteja com isso contente. Então, tendo o básico para você sobreviver, Paulo dizia que eles deviam estar contentes, que não era necessário ser ricos para ser felizes. Então, desta forma, nós devemos expressar que realmente cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se essa fé é genuína, ela é apta para salvar
e induzir o crente às obras de caridade. Calvino dizia algo com relação a isso bem interessante. Ele dizia que um sinal de que uma árvore frutífera está viva é que ela produz frutos. Então, se aquela árvore ela está aparentemente viva e ela não produz frutos, então ela está morta, porque ela não está produzindo nada. Então, assim é a fé. A fé que muitos dizem que existe, se ela realmente é uma fé viva, vai produzir. Mas se não, vai continuar inerte e vai continuar sem produzir nada. Então, dizia que um sinal de que uma árvore frutífera está viva é a produção de frutos. Assim é a fé. Se não produz, ela está morta. Então, a fé, se ela realmente é existente, Tiago está apontando aqui que ela vai produzir frutos. Ela vai produzir atos de bondade para o semelhante e vai produzir uma mudança na vida da própria pessoa. Só que se a pessoa continua do mesmo jeito, ela não tem nenhum tipo de mudança, então ela ainda não experimentou da fé verdadeira. Mas o que mais nós podemos aprender aqui com essa epístola maravilhosa de Tiago nesta sessão que nós estamos estudando? O primeiro ponto de aplicação que eu posso trazer aqui para vocês é o seguinte: aquele que não demonstra amor pelo próximo não revela apenas a falta de fé, mas revela outra coisa aqui. Revela que não conhece o Criador. Porque se ela de fato conhecesse o Criador, ela amaria. Porque primeiramente, antes de nós amarmos a Deus, Ele nos amou primeiro. E quando eu digo que nos amou primeiro, Ele tanto nos amou que pegou o seu único filho e o matou na cruz do Calvário. Ele não necessitava fazer isso, mas Ele fez isso por cada um de nós e assim demonstrou o seu amor incondicional por nós. Então, a pessoa revela que não conhece o Criador e que também o seu amor não está nele, pois não se converteu ao Senhor e Salvador. Pois se a fé fosse viva e real, a pessoa amaria o seu irmão. Abra comigo aí em 1 João capítulo 3, versículos 17 até o 19. Diz o apóstolo João aqui, em concordância com Tiago, o irmão do nosso Senhor, ele diz assim, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? João pergunta. Aquele que diz que conhece o amor de Deus e que conhece a Deus e vê o seu irmão ali necessitado e não faz nada por ele, isso revela que a pessoa não conhece o amor de Deus e por isso ele diz, como pode o amor de Deus estar nele? Ele diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Então o que vai revelar que você primeiramente conhece a Deus e depois que você conhece em segundo lugar o amor de Deus é o seu amor pelo próximo. O fato de você cumprir aquela lei régia que o apóstolo Tiago apresentou aqui no capítulo 1, aquela lei do amor pelo próximo. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Essa é a lei régia, a lei real, a lei do reino de Deus, a lei do amor. Em segundo lugar, a fé abordada aqui por Tiago, ela vai muito além aqui nesta sessão do que um simples entendimento intelectual das Escrituras. Isto aqui que ele está demonstrando é algo mais profundo. Então a fé abordada por Tiago nesta sessão vai muito além do que um mero entendimento intelectual a respeito das Escrituras, mas é algo que vai transformar a sua vida em vários aspectos, vai transformar a sua vida material, a sua vida espiritual, o seu modo de pensar e o seu modo de agir. Se de fato você está experimentando esta fé, caso contrário, não vai ter nenhum tipo de mudança. Então, mas é algo que transforma a sua vida, o seu modo de pensar e agir, todo o seu ser. E isso revela que uma pessoa realmente creu no Senhor e Salvador Jesus Cristo.
é a mudança produzida em sua mente e em sua vida. Em terceiro lugar, a fé que salva, ela jamais pode existir à parte das obras. Então, pois elas são consequência da verdadeira fé. E vemos nas Escrituras exemplos claros de que a fé e as obras são irmãs aí inseparáveis. Nós tivemos casos aí, de Abraão que creu em Deus e isso o justificou, mas a sua fé desembocou em obras. A primeira obra que ele fez ali foi deixar a sua terra, deixar a sua parentela, os seus amigos ali, deixar tudo que ele conhecia por causa da revelação que ele havia recebido de Deus ali. E em segundo lugar, uma obra grandiosa ali que o nosso pai Abraão operou foi a seguinte: ele estava disposto a imolar, a sacrificar o seu único filho Isaque por meio de sua esposa amada, Sara, e assim ele estava disposto a entregar o seu bem maior, que era o seu único filho, que ele havia tanto pedido para Deus, para assim demonstrar que de fato a fé existia dentro dele. E qual foi o título que ele tomou? O Pai da Fé, porque ele demonstrou que essa fé salvadora, essa fé genuína estava dentro dele. Porque não ficou só em palavras, ele demonstrou com obras. Depois nós tivemos o caso ali de Raabe, a prostituta, na cidade de Jericó. Quando o profeta Moisés envia seus 12 espias ali, ela acolhe 2 desses espias em sua casa e ali dá guarida a eles e os despede em paz. E isso demonstrou que ela havia crido no único Deus verdadeiro e isso salvou a sua vida. E ela vai e coloca um lenço vermelho amarrado ali na janela de sua casa como sinal. E ali foi aquilo que salvou ela da morte. E segue dizendo a nossa exposição aqui. Então nós tivemos vários casos aí de profetas que expressaram a sua fé através de obras. Abra comigo aí na carta aos Hebreus e veja o que nós vamos encontrar aqui. Hebreus capítulo 11, onde nós encontramos os heróis da fé. 11 e verso 8, nós encontramos o caso de Abraão aqui, Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Ele não sabia nem para onde ia, mas a fé que estava dentro dele o impulsionava a fazer. E no verso 31, nós encontramos aqui, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então, não foram essas obras que salvaram essas pessoas, mas foram essas obras que evidenciaram que, de fato, eles criam no Deus Todo-Poderoso e que eles haviam sido salvos. E, em quarto lugar, é necessário que todo cristão produza frutos de arrependimento, de modo que a sua vida reflita a luz de Cristo. E assim, através dela, ilumine a escuridão que há neste mundo tenebroso. Então as obras são para isso, para demonstrar que a luz de Cristo está em nós. Se a luz de Cristo está brilhando em cada um de nós, nós vamos estar refletindo e demonstrando um norte para aqueles que ainda não foram iluminados pela graça salvadora do Deus Todo-Poderoso. E a sua vida se torne um farol para que aponte um norte, ou seja, Cristo, para aqueles que ainda não estão, para aqueles que ainda estão imersos na escuridão do pecado. Veja o que diz o Senhor Jesus Cristo aqui no capítulo 5 de Mateus, de versos 14 até o 16. Capítulo 5 de Mateus, versículos 14 até o 16, diz assim, prestem bem atenção, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa.
Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, outro ponto aqui apresentado por Jesus através das obras é que quando os homens virem as nossas boas obras, eles vão glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Então, a fé só se torna viva e operante através de obras. Ao fazermos a vontade do Senhor, não pelo muito falar que crê, mas pelo demonstrar. E o Senhor Jesus Cristo ele ainda segue aqui falando a respeito disso, no capítulo 7 de Mateus. Sigam comigo aqui, capítulo 7 de Mateus, de versículos 15 até o 21. Nós encontramos ele dizendo um pouco mais a respeito disso. Diz assim, acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai que está nos céus é que nós amemos uns aos outros e assim estejamos expressando a fé, o amor e a nossa gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Analise isto e veja se fomos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas tal fé deve culminar em obras, senão ela é morta e inexistente. William Barclay, ao comentar essa sessão, ele diz assim, a fé está destinada a transformar ou a se transformar em ação, e a ação só começa quando o homem tem fé na grande causa ou algum princípio que Deus lhe mostrou. Então, a pessoa só vai demonstrar que tem fé quando ela toma a atitude de expressar e cumprir aquela ação ou princípio bíblico que Deus o revelou. Senão, a pessoa continua ainda com uma fé morta e inerte e inexistente. Que o Eterno nos abençoe grandemente.